Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Boa tarde se vocês assistirem esse vídeo à tarde. Bom dia se assistirem de dia. E boa noite para quem vai assistir esse vídeo à noite, tá certo? Então, bem, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Andreison Quintela e eu tô aqui para mais um encontro e um bate-papo com vocês, tá certo? Mas o encontro de hoje vai trazer um tema bem interessante, tá certo? Nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar. Exatamente, o Conselho Tutelar. Vocês já devem ter ouvido falar do Conselho Tutelar aí no município de vocês, ou no colégio, ou em casa com os familiares, ou até mesmo na roda de amigos, né? Já devem ter comentado aí sobre o Conselho Tutelar. Então, a gente está aqui nesse encontro exatamente para falar sobre este Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? Para que serve o Conselho Tutelar? Tá certo? Então, vamos lá. Para eu poder falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, tá certo? E tirar as dúvidas de vocês, certo? Eu vou ter que voltar um pouquinho na história. Ter que falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Bem, então vamos lá. E assim eu vou ter que voltar bem mesmo, lá em 1979, olha aí. Eita, professor, o senhor voltou hein, no tempo? Voltei no tempo, porque vigorava no Brasil a doutrina do menor em situação irregular, tá certo? Existia uma lei chamada Código de Menores, em que a criança só era vista como uma criança em situação irregular, não sendo assim uma criança, um sujeito de direitos, né, garantidos, tá certo? O Código de Menores, como está falando aí, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa palavra menor, de 1979, tá certo, pessoal? Então, não existe mais menor hoje. Hoje o Estatuto deixa bem claro, existe crianças e adolescentes, e eu tenho certeza que em outras aulas vocês já entenderam o que é criança e adolescente como está posto na lei. Você já deve ter visto isso aí com outros professores aqui, em outros encontros, tá certo? Aí eu avanço, então, para o ano de 1990, tá certo? Quando é instituído a Lei 8069/90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ou o ECA, como algumas pessoas conhecem, tá certo? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? É introduzido no Brasil a doutrina da proteção integral. Professor, já ouvi falar aqui de proteção integral. Com certeza você ouviu falar aqui de proteção integral, em outra aula, tá certo? Vamos lá. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando é instituído, ele vem trazendo um órgão, e esse órgão vai ser responsável em zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Que órgão é esse, pessoal? Que órgão vai zelar pelos direitos da criança e do adolescente? Que órgão é esse que o Estatuto traz? Sim, o Conselho Tutelar, vocês estão corretos. O Conselho Tutelar é esse órgão. Quer dizer, então, professor, que o Estatuto traz, então, alguém ou um órgão que vai ser responsável para zelar sobre os nossos direitos? Exatamente, pessoal. É isso mesmo, tá certo? O Conselho Tutelar, composto por quem? Quem compõe o Conselho Tutelar? Quem são as pessoas? Quem são esses conselheiros? Da onde eles vêm? Como é que eles chegam ao cargo de Conselho Tutelar? De conselheiros tutelares, como é? Bem, eles são escolhidos pelo povo, certo? De representantes das comunidades. São pessoas comuns, tá certo? Então, de 4 em 4 anos, existe um processo de escolha unificado, que são escolhidos através do voto os 5 membros do Conselho Tutelar, tá certo? Que é chamado de colegiado. Pois bem, se eu estou dizendo, para que eles são escolhidos? Para que eles são escolhidos? Bem, eles são escolhidos pela comunidade para zelar e garantir os direitos da criança e adolescente. Eu tenho o costume sempre de dizer, certo? Nós, adultos, né, pais e mães, jamais deixaremos nossos filhos com qualquer pessoa para que seja cuidado, certo? Então, assim a população também entende que não vai escolher qualquer pessoa para ser conselheiro tutelar. Vai tirar seus representantes, certo? Para que dali se escolha
as pessoas que vão tutelar sobre a infância durante um mandato de 4 anos, podendo ser reconduzido, certo, para outros mandatos, tá bom? Então vamos seguir em frente e com a pergunta que é bem importante para todos nós aqui nesse encontro de hoje. O que é o Conselho Tutelar, né? Então, vamos lá. Eu vou agora falar um pouco de uma forma mais, vamos dizer assim, mais como está posto na lei, lá no seu artigo 131. Eita, professor, começou. Vai falar de artigo, professor, eu não sou nem juiz, nem advogado, como é que eu entendo isso? Vou tentar, certo? Apresentar para vocês da melhor forma que vocês possam compreender, tá bom? Vamos lá. Mas, como eu estou falando do estatuto, estou falando de uma lei federal, que é a 8069, eu vou falar o seguinte, está posto no artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não judicial. Espera aí, professor. Deixa eu entender, então. Vamos lá. É um órgão permanente por quê, turma? Porque depois que é instituído um Conselho Tutelar no município, não pode ser desfeito, tá certo? Então, depois que institui o Conselho Tutelar no município, ninguém pode chegar dizendo, eu não quero mais que exista Conselho Tutelar no município. Isso não pode acontecer, tá bom? Entendido aí? Então vamos lá em frente. Ele é autônomo. Quer dizer, professor, que ele só funciona no dia que ele quer? Não, não é essa autonomia. Estou falando da autonomia seguinte, certo? O que ele tem que fazer, certo? Ninguém pode chegar lá dizendo faça isso ou deixe de fazer aquilo, Conselho Tutelar. Não, ele tem autonomia nas suas decisões, tá bom? Entendido? Então vamos para o terceiro item, não judicial, que é o mais simples, já está falando. Não é juiz, não faz papel de juiz. O Conselho Tutelar não faz papel de juiz, pessoal. Estamos entendidos nesse primeiro momento, tá certo? E vamos então seguir em frente aqui nas dúvidas de vocês sobre o Conselho Tutelar, tá certo? Olha, para falar mais sobre o Conselho Tutelar, eu queria primeiro dizer para vocês uma coisa, bem simples, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá certo? Quando eu falo de Conselheiro Tutelar, certo? E eu queria deixar bem claro, mas bem claro mesmo para vocês, é que o Conselho Tutelar não substitui família. A família está em primeiro lugar, tá certo? O Conselho Tutelar não substitui, certo? A família sempre, sempre, sempre vai vir em primeiro lugar. A família é a primeira instituição a ser convocada para satisfazer as necessidades básicas da criança e do adolescente, tá certo? O Conselho Tutelar deve prioritariamente buscar fortalecer o poder da família, bom? Que tem o dever e o direito de assistir, criar e educar seus filhos, suas crianças e seus adolescentes. Caso os pais ou responsáveis, certo? Por ação ou omissão, insuficiência de renda, não cumpra com os seus deveres, o Conselho Tutelar, aí sim ele deverá agir para garantir que esses direitos sejam realmente, ali garantidos a cada criança e a cada adolescente, tá certo? Por que isso? Por que o senhor está dizendo isso? Para poder explicar melhor sobre isso, eu vou aqui no artigo 227. Professor, o senhor vai falar de artigo de novo? Vou falar de artigo de novo, certo? Mas esse artigo, o 227, é o da Constituição Federal, né? A nossa maior lei. Lá diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês gravem também. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É assim que está no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Tá certo? Ele vai garantir tudo isso aí que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu falei que Conselho Tutelar não substitui a família. Então, bem, como está entendido essa primeira parte, a gente vai para uma segunda parte. Como é que funciona o Conselho Tutelar, certo?
Cada município, como eu já falei para vocês, tem um conselho, tem uma sede do conselho tutelar, onde os conselheiros vão atender a população, tá certo? Onde a população pode se dirigir até o conselho, certo? Com todas as suas denúncias, né, de violação de direito, né? Aliás, pode ser até uma ameaça dessa violação. Aí o conselheiro tutelar tem que agir, o conselho tutelar no seu colegiado, os seus 5 membros deverão agir, na verdade, deverão agir para que esses direitos sejam restaurados, tá certo? Com isso, o conselho tutelar ele não trabalha só, ele tem toda a rede de proteção ao seu lado, né? Mas, professor, rede de proteção, sim, você já deve ter ouvido falar isso em outras aulas aqui, sobre o sistema de garantia de direito, que é a rede de proteção que tem no município. Mas, professor, que rede de proteção é essa, professor? Explica melhor para a gente. Vou explicar. Se acalmem aí um minutinho que eu explico para vocês como é que funciona. Aliás, eu vou até aqui dizer para vocês que professores em outras aulas aqui já falaram isso para vocês. Eu só vou aqui reforçar o que já foi dito por outros professores aqui no nosso encontro, tá certo? Pois vamos lá. Eu peço a vocês só um minutinho. Pronto. Aqui. Pronto, achei. Aqui. Ó, existem no município as secretarias. A Secretaria Municipal da Política Social faz parte do Sistema de Garantia de Direito, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Comunicação, né? A própria administração do município faz parte desse sistema de garantia de direito, né? São os responsáveis por isso, tá certo, pessoal? Então, tá claro para vocês, então, tudo isso? Então, quando o direito é violado ou ameaçado, pode se dirigir até o conselho tutelar e lá fazer um atendimento com os conselheiros tutelares, tá certo? Então, professor, quando meu direito estiver ameaçado e violado, eu peço meu pai para ir até lá para poder me resguardar? Não necessariamente, certo? Qualquer criança ou adolescente pode se dirigir até o conselho tutelar quando se sente ameaçado ou violado dos seus direitos, tá certo? Então, não necessariamente tem aqui com um adulto. A criança que se sentir ameaçada ou violada dos seus direitos pode procurar o conselho tutelar, assim como o adolescente também pode e deve, deve procurar o conselho tutelar, tá certo? Que vai ser atendido pelos conselheiros para que seus direitos sejam restabelecidos, tá certo? Então, é assim que funciona o conselho tutelar no município de vocês. Então vocês já sabem para que serve o conselho tutelar e como ele funciona, tá bom? Lá no começo eu falei para vocês que o conselho tutelar não é bicho papão. É mesmo, professor, o senhor falou para a gente no começo do nosso encontro de hoje exatamente essa frase. E é realmente o conselho tutelar, professor, não é bicho papão. Não é, pessoal. O conselho tutelar está para garantir os direitos, para assegurar esses direitos. E assim, na sua forma como ele foi criado, e foi muito bem pensado, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade mais justa no que se refere aos direitos humanos de criança e adolescente. Eu sou o Andrés Quintela, estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Então, eu queria deixar o meu abraço a vocês aqui, a todos vocês que acompanham esse nosso encontro, tá certo? E espero encontrar vocês numa próxima aula para a gente continuar falando mais sobre os direitos humanos de criança e adolescente. Eu queria dizer para vocês que fico muito feliz de poder estarmos juntos aqui fazendo esse encontro, tá certo? Espero que essa pandemia passe e que a gente possa se encontrar pessoalmente para que a gente possa tirar assim nossas dúvidas, né? Pessoalmente e não aqui pelo nosso encontro virtual. Mas que nesse momento é essencial a gente continuar o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e espero encontrar vocês novamente, tá certo? Vocês pesquisem, vão pesquisar, ser curiosos, pesquisar mais sobre o conselho tutelar para que a gente possa debater quando tudo isso aqui passar, tá certo?
Um abraço para vocês e até a próxima aula.